Você não tem vergonha da ignorância, da sua ignorância? Por que é que eu digo isso? Uma sociedade, e vocês acompanharam o vídeo, né, em que eu e o Décio entramos em uma discussão, eu até bato na mesa e digo, ainda pautado naquela ideia de desequilibrar, de anarquista e tal, bato na mesa e digo, você só se elege comprando voto, macho, tal. Foi aquilo, né? Aquilo ali foi simplesmente uma situação. Eu passo na cozinha da Câmara e vejo alguém, uma pessoa pública, se gabando de fazer coisas ilícitas, erradas, achando bonito, sem, quando diz que pega uma pedra, que pega uma telha, que rouba isso, que bota aquilo, que bota, tá dizendo que pega dinheiro seu, do povo, dos impostos, do suor do povo trabalhador, do sangue até, da desestruturação de muitas famílias, inclusive, o governo vive disso, né? Então, eu acabei pensando sobre essa situação. E percebam que não existe uma mudança cultural que seja um 180 graus dados sem começar em algum lugar. Não existe isso. Se nós estamos num processo de aculturação tão grande e de perda de muitos valores que nós temos, é porque alguém começou em algum lugar. De modo que o Rui Barbosa falou era verdade. O Rui Barbosa disse que chega um momento em que o cidadão de bem é que começa a ter medo. O cidadão de bem é que começa a ter vergonha de fazer o certo. O cidadão trabalhador, ele começa a se sentir um trouxa. Ele diz, poxa, eu só trabalho, e só quem rouba é que se dá bem na vida. Tudo bem que dentro da moral kantiana ou daquele pensamento cristão, o bem é o bem em si mesmo. Né? O mal, se o cara rouba, ele faz mal a ele e à sociedade. Mas não é uma atitude psicológica comum dentro da conjuntura social brasileira. Então o que nós temos é o cara que faz errado, se dando bem na vida, e um comportamento que faz com que a maioria das pessoas que observam inconscientemente esse comportamento, essas pessoas tornam-se dentro daquilo que uma filósofa alemã chamada Elisabeth Noelle Neumann escreveu um livro e fez uma pesquisa chamada Espiral do Silêncio. As pessoas começam a se prender dentro de si e, de certa forma, a se sentirem menos prestigiadas pelas leis, pela sociedade, do que aqueles que fazem o errado, que aqueles que cometem os equívocos. Então, a ideia ali é fazer o contrário. Eu digo, não, peraí. Como diria o Ciro Gomes, um minutinho. Peraí. Nós temos que fazer com que a pessoa que se gaba de ser corrupta, a pessoa que se gaba de passar a perna no irmão, de tirar a comida da mesa do trabalhador, do pai de família, de humilhar, de ofender, de todas as formas possíveis, essa pessoa ela tem que se sentir mal. A ponto de ela exercer sobre ela mesma, através das pressões, dos olhares, das palavras, dos gestos, dos comentários, das piadas, quem sabe, mas, de certa forma, uma pressão tão grande que ela se transforma em uma coisa melhor. Ela tem que se transformar em algo que não só é melhor para ela, como é melhor para o conjunto. Quando o Buda disse, não, eu só vou descansar quando eu ver as costas do último homem passando na porta da iluminação. Ele está dizendo, enquanto da humanidade, porque a humanidade é um conjunto, a gente está num planeta flutuando no meio do espaço, onde tem 7,5 bilhões de habitantes, e cada um acha que isoladamente é a solução para o universo, é o problema de todo o universo. Não, nós somos um organismo. É por isso que a gente se chama de sociedade. Nós somos sócios. Sociedade. Então, quando um está cometendo o ilícito, o equívoco, prejudica todo mundo. Então, quando eu digo, você não tem vergonha de sua ignorância, eu digo, poxa, você não se vergonha de dizer, por exemplo, que está passando a perna em fulano, em Beltrano, mas você não se vergonha de não saber das coisas, de dizer assim, não, eu vou, como teve vereador que fez, eu vou aprovar projeto de lei sem ler, porque
Ou você vai dizer, não, eu não sei qual é a função dos vereadores, eu voto, mas não sei. Eu não sei que um senador não é um representante do povo, porque não é, o senador é um representante do Estado. Aí você diz, pô, eu não sei disso, e você acha normal, você não se incomoda com isso, você não tem vergonha disso, de ter saído do ensino médio, de passar por um curso superior e não saber como as coisas funcionam. Você é um consumidor, mas não sabe um direito que você tem para trocar um produto, para comprar um produto. Você é uma mãe e não sabe o direito que o seu filho tem. Você não se envergonha disso, não se incomoda com isso. É um vereador que nem sabe as prerrogativas que tem, ou um cidadão, pior ainda, que nem sabe as prerrogativas que tem. E você não se envergonha de não saber. Se envergonha de... Eu levo um H, eu tenho vergonha. Eu boto um H, eu tenho vergonha. Eu, na verdade, às vezes... Quem bota é que acha que está sendo mais esperto. Mas você alguém te rouba, você tem vergonha. Você, sei lá, pisa numa poça de lama, molha o vestido ou a calça, fica com vergonha porque a calça está suja. A gente se envergonha de muita coisa banal, superficial e até desprezível muitas vezes, coisas que são irrelevantes, efêmeras, passageiras, desimportantes. Mas do que é importante a gente não se envergonha. Muita gente não se envergonha de fofocar, mas tem vergonha de ser alvo da fofoca. Desde que eu cheguei em Panelas, eu não sei se existe uma criatura que tenha sido mais injustiçada pelas suas ideias, já que eu as exponho sempre, nem sempre de maneira clara, mas as exponho. Não conheço uma criatura que tenha sido mais injustiçada do que eu nesse sentido. As pessoas estão sempre apressadas em condenar e não necessariamente em entender. Se você levasse qualquer causa desse tipo para um juiz, antes de tecer uma condenação, ele entenderia primeiro. Se ele não entendesse, ele ia pedir elementos para entender. E só resolveria a questão quando entendesse. Mas as pessoas, a maioria delas, se preocupam em julgar. Condenar, quer dizer, em julgar não. Em julgar para a condenação antes mesmo de entender. Antes da instrução. Mas não se envergonham. Poucas pessoas, para não dizer quase zero, teve umas 2 ou 3, no meio de um universo de vários, poucas pessoas me procuraram depois para pedir desculpas por terem acreditado em uma coisa que obviamente era falsa, né? Estava estampado na cara de quem pronunciava a busca por encontrar o ângulo perfeito das pessoas chorando, o melhor ângulo para o marqueteiro, aquela coisa. Estava na cara que era montagem. E o curioso, vejam só, nós demos um curso gratuito no Instituto Paideia para concurso público. Né? Despontei ali na prova de filosofia como o primeiro colocado, levando uma bomba já na redação de cara. O Jota, meu irmão, aprovado na concurso de História. Sheila, aprovada também. O pessoal que fez o cursinho, todo mundo animado. Mas chegou um momento em que, conversando mesmo com a Sheila, poxa, 17 pessoas em um curso gratuito para concurso público. Enquanto paga-se 3, 4 mil reais para viajar para Caruaru para fazer o mesmo curso muitas vezes. Às vezes com menos qualidade do que o que a gente... As pessoas não se envergonham de não saber. Tem medo de buscar a independência. E eu digo por quê? A independência, ela traz junto com ela uma coisa chamada responsabilidade. A mesma coisa que a liberdade. Muita responsabilidade. Então, não é uma pergunta mesmo. Você tem vergonha da sua ignorância? Porque se tem uma coisa que eu me incomodo muito, é de não saber. Principalmente coisas que eu deveria saber. Então, toda vez que eu estudo, e vocês veem que, quando essa bandeira não está aqui atrás, vocês podem ver o monte de livro que tem aqui. Cada livro aberto é uma confissão de humildade, porque é uma prova que você que está abrindo não sabe. Ou que pelo menos você considera que você pode não saber. Que aquele livro, que aquele autor, que aquela pessoa que escreveu,
pode estar te fornecendo alguma informação nova, alguma coisa nova, alguma coisa que você precisa aprender. Para fazer melhor, para saber melhor, ou só para ser mesmo um ser humano melhor. Você tem vergonha da sua ignorância? Eu tenho bastante vergonha da minha. E é por isso que, na medida em que eu me construo, eu formato, construo, desconstruo a personalidade, a fim de chegar até o último denominador comum do eu vou me envergonhando muito dessa ignorância. E todos os dias, graças a Deus, eu aprendo. E assim seguiremos.